E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Então, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha com a galera. Então, hoje estamos fazendo um vídeo sobre integral, continuação do nosso curso de cálculo, beleza? Então, o pessoal pediu um vídeo aí sobre integral, continuando o nosso estudo da derivada. Então, vamos à aula de hoje, tá certo? Então, olha só, pessoal, o que vem a ser integral, né? Se você está vendo esse vídeo, se você está estudando integral, você com certeza já sabe o que é derivada, já teve contato com derivada, já tem conhecimento do que é derivada, né? Porque o cálculo, assim como em toda a matemática, é uma matéria que é contínua, ou seja, ela exige sempre um pré-requisito para que você aprenda algo novo, né? Então, quando você for estudar limite, você precisou ter noções de função, né? De logaritmos, né? de equações trigonométricas. E para estudar a derivada, você precisou conhecer o limite. E para estudar a integral, você vai ter que ter aprendido derivada. Então, quanto melhor você souber derivada, mais você vai ter facilidade em aprender integral. Mas não é difícil, é tranquilo, é simples. Então, vem comigo e olha só. Então, pessoal, veja bem, antes de iniciar o estudo da integral em si, vamos estudar a antiderivada, ou seja, a primitiva de uma função. E o que vem a ser a primitiva de uma função, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma função f de x, né? Como ele definiu aqui, f de x, fzinho minúsculo de x, vai ter aqui f de x, tá certo? E nós dizemos que f de x é a primitiva da função f de x quando a derivada de f de x é igual a esta função. Então, por definição, nós temos uma função f de x é chamada uma primitiva da função f de x em um intervalo i, ou simplesmente uma primitiva de f de x se para todo x pertencente a este intervalo nós temos que a derivada desta função primitiva é igual a f de x. Como assim? Vamos exemplificar para ficar mais fácil para você. Olha só, a gente tem aqui a função primitiva f de x, beleza? f de x é igual a quem? A x ao cubo sobre 3. Ele diz que esta função aqui é uma primitiva de f de x, onde f de x é igual a x ao quadrado. De fato, se a gente derivar esta função aqui, f de x, que diz ser a primitiva desse f de x, nós vamos ter o seguinte. Então, a derivada de x ao cubo sobre 3 vai ficar o seguinte. Você aprendeu que em derivada, né, pela regra do tombo, você vai jogar esse 3 aqui para frente. Vai ficar 3 vezes x elevado 3 menos 1, 2, sobre o 3 que nós já temos aqui da função primitiva. Então, simplificando aqui, ó, 3 com 3, a derivada da função primitiva é igual a x ao quadrado. E x ao quadrado, de fato, é igual a f de x. Então, nós podemos dizer que f de x é a primitiva de f de x. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? E se eu pedisse o contrário, né? Se eu desse a função e pedisse a primitiva desta função, fizesse o processo inverso. Então, vamos exemplificar aqui para você entender melhor, né? Por exemplo, se eu desse aqui, né? Seja a função f de x igual a x ao quadrado, encontre a primitiva de f de x. Então, como você faria para encontrar a primitiva de f de x? Então, vou colocar aqui para a gente fazer. Então, olha só, eu vou ter que a primitiva desta função f de x vai ser igual a quem? Vou pegar e colocar o f de x, tá certo? Que vai ser x ao quadrado e vou fazer o processo inverso da derivação. Se eu tenho x ao quadrado, eu vou adicionar uma unidade aqui. Em vez de eu multiplicar, eu vou dividir por este resultado, ou seja, 2 mais 1. Então, vou ter que f de x vai ser quem? Vai ser x elevado a 2 mais 1, 3, sobre 2 mais 1, 3. Então, de fato, a primitiva de f de x é quem? É f de x, que é igual a x ao cubo sobre 3. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar.
Então, pessoal, dando continuidade, a gente vai ter aqui outras funções que são ditas primitivas da mesma função f' de x que é igual a x ao quadrado. Então, veja, no exemplo anterior, nós encontramos o seguinte, né, que f' de x, que é igual a x ao cubo sobre 3, nós dizemos que esta função aqui, ou seja, que a derivada desta função era a própria função f de x, ou seja, que f' de x era a primitiva de f' de x, beleza? Só que nós temos aqui no exemplo que outras funções também podem ser primitivas da mesma função. Olha só, ele falou o seguinte, as funções g de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 4, né? E h de x que é igual a 1/3 de x ao cubo mais 3, também são primitivas da função f' de x igual a x ao quadrado. Então, vamos ver. Olha só, temos aqui a primeira função, né? O g de x que é igual a x ao cubo sobre 3 mais 4. Então, vamos ver qual é a derivada desta função. Então, a derivada desta função vai ser o seguinte. Vem 3x ao quadrado sobre 3, mais quem é a derivada de 4? A derivada de uma constante sempre é igual a 0. Então, vai ter que g' de x vai ser igual, simplificando 3 com 3, vai ficar quanto? 1. E 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E x ao quadrado mais 0 é o próprio x ao quadrado, beleza? Então, x ao quadrado a gente sabe que é igual a f de x. Então, de fato, o g de x é uma primitiva de f' de x, tá bom? Agora vamos analisar a outra função dada, que é a função h de x. E h de x é 1/3 de quem? De x ao cubo mais 3. Então, h de x vai ser igual a quem? 1/3 vezes x ao cubo sobre 3. Mais 1/3 vezes 3 vai ficar 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, vamos fazer a derivada dessa função h de x para saber se ela realmente é uma primitiva de f' de x. Então, derivando aqui, ó, x ao cubo sobre 3 vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, mais a derivada de 1 é 0, porque a derivada de uma constante sempre é igual a 0. Então, temos aqui, ó, que a h' de x vai ser igual a quem? Simplificando 3 com 3, dá 1. 1 vezes x ao quadrado e x ao quadrado mais 0 é o próprio x ao quadrado. Então, de fato, a derivada de h de x é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x. Então, a gente pode dizer, ó, que tanto g de x, né, o h de x e o f de x que a gente fez na questão anterior, todas são primitivas da função f' de x. Por quê? Porque a derivada de g de x, né, é igual à derivada de h de x, que é igual à derivada de f' de x, que é igual à função f' de x. Então, veja que uma função pode ter mais de uma primitiva. Isso vai ser importante para a gente entender a definição de integral indefinida. Então, olha só, definição, né? Se f' de x é uma primitiva de f' de x, então a expressão f' mais c, onde c é uma constante, é chamada integral indefinida da função f de x. E é denotado por este símbolo aqui, que é o símbolo da integral, a função f de x, derivada em relação a x, vai ser igual a quem? Vai ser igual a sua primitiva mais c, onde c é uma constante, já que a derivada desse czinho sempre vai ser igual a zero, já que c é uma constante, beleza? Então vamos a alguns exemplos para ilustrar melhor para você. Então, pessoal, temos estes dois exemplos aqui bem simples, bem clássicos, bem tranquilos para a gente ilustrar a definição de integral. Então, olha só, né? Nós sabemos que a derivada da função seno de x é igual a cosseno de x. A gente estudou isso aqui em derivada, né? Então, eu te pergunto, quem é a integral do cosseno de x em relação a x? Ora, a integral do cosseno de x em relação a x vai ser quem? Vai ser a primitiva desta função, ou seja, é a função que derivada vai dar igual ao cosseno de x. E que função é essa?
É a função seno de x, ou seja, a função seno de x derivada vai dar igual ao cosseno de x, mais a constante c. Simples assim, nós encontramos a integral da função cosseno de x em relação a x, beleza? Vamos ao outro exemplo. Olha só, ele fala aqui, né, que menos cosseno θ, a derivada de menos cosseno θ é igual a seno θ. Então, quem é a integral de seno θ em relação a θ? Ora, temos que encontrar a primitiva que derivada vai dar igual a seno θ. E qual é a função que derivada vai dar como resultado seno de θ? É justamente menos cosseno θ. Então, a integral de seno θ é menos cosseno θ mais a constante c. Tranquilo? Simples? Vamos continuar com mais exemplos. Vamos fazer mais esse exemplo aqui para ilustrar melhor. Olha só, ele pede para calcular a integral desta função em relação a x. Então, como fazer o cálculo desta integral, né? Então, a gente repete aqui o símbolo da integral, tá certo? E vamos distribuir a integral por todos os membros da função. Então, vai ser a integral de 3x ao quadrado dx mais a integral de 5 dx mais a integral da raiz de x. Pessoal, raiz de x eu posso dizer que é igual a x elevado a 1/2? Posso, né? Então, vai ser a integral de x elevado ao meio dx, beleza? Então, vamos continuar, né? Isso aqui vai ser igual. Então, isso aqui vai ser igual. Olha só, a integral de 3x ao quadrado vai ser quem? Você pega o 3, né? Vai ser x elevado. Aí você adiciona a unidade. 2 mais 1, 3. Por esse expoente aqui, que é o próprio 3, beleza? Mais quem? A integral de 5 dx. Ou seja, que é a integral de 5? Vai ser 5 vezes x. Porque se você derivar esta função aqui, 5x vai encontrar 5. Então, 5x é a primitiva de 5, beleza? Vamos continuar. Então, mais, quem é a integral de x elevado a 1 sobre 2? Vai ser quem? Vai ser x elevado a 1 sobre 2 mais 1. Quem é 1 sobre 2 mais 1? Ora, 1 sobre 2 mais 1 vai ser quem? Vai ser 2. Vai ficar 1 mais 2 vezes 1, 2, ou seja, 3 sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó, que a derivada de x elevado a 1/2 vai ser quem? Vai ser x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Mais quem? Mais c, que é a constante. Então, vamos lá, continuando. Ó. Vou simplificar aqui o 3 com 3. Vai ficar quem? X ao cubo mais 5x mais... Eu vou pegar aqui, ó, divisão de fração por fração. Repito o numerador, né? Que vai dar x elevado a 3 sobre 2. E multiplico pelo inverso do denominador, que vai ser quem? 2 sobre 3. Então, 2/3 de x elevado a 3 sobre 2 mais c. Então, esta aqui é o resultado da nossa integral. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Então, olha só, pessoal, mas esse exemplo aqui, tá certo? Ele quer a integral de 3 secante x vezes tangente x, mais a cossecante ao quadrado de x, tudo isso em relação a x. Então, olha só, do mesmo modo aqui, você vai distribuir a integral aqui na função, vai ficar a integral de quem? Integral de 3 secante x vezes tangente x em relação a dx, mais a integral de quem? Da cossecante ao quadrado de x dx, beleza? Então vai ficar, põe esse 3 aqui para fora, vai ficar 3, né? Vezes a integral da secante x vezes a tangente x, isso em relação a x, mais a integral da cossecante ao quadrado de x dx. Então vai ficar o seguinte, pessoal, 3 vezes, olha só, quem é esta integral aqui? Ou seja, qual é a função cuja derivada vai dar isso daqui. Se você olhar a tabela de derivadas que teu professor vai te fornecer, muitos livros têm essa tabela,
tá certo? Você vai encontrar o seguinte, que a derivada da secante de x é quem? É secante x vezes tangente x, beleza? E você vai encontrar também nessa outra integral aqui o seguinte, quem é a primitiva da cossecante ao quadrado de x? Vai ser quem? Ora, nós temos que a derivada da cotangente de x é quem? É menos a cossecante ao quadrado de x. Então a gente pode dizer que menos a cotangente de x é quem? É a cossecante ao quadrado de x, beleza? Então isso quer dizer o quê? Que secante x é a primitiva de secante x tangente x e que menos cotangente x é a primitiva de cossecante ao quadrado de x. Então agora é só substituir aqui na nossa integral. Então quem é a integral de secante x vezes tangente x? Vai ser quem? Vai ser a secante. Então secante x mais quem é a integral da cossecante ao quadrado de x? Vai ser quem? Vai ser menos cotangente x. Então no caso vai ser menos cotangente x. Então menos cotangente x, beleza? Mais c, que é a constante. Então, está desta forma resolvida a nossa integral. Olha só, pessoal, mas esse exemplo aqui, tá? É bem parecido com o exemplo anterior. A gente vai ter agora que simplificar isso daqui para dar algo parecido com uma função que vai ter uma primitiva conhecida. Então, olha só, vamos fazer aqui, né? Isso aqui vai ser a integral, ele pede a integral da secante ao quadrado de x sobre a cossecante de x em relação a dx. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a integral. Pessoal, quem é a secante em? Secante a gente sabe que é 1 sobre o cosseno. Então, secante ao quadrado vai dar quem? Vai dar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, beleza? Sobre a cossecante. Quem é cossecante? É 1 sobre o seno de x. Então, isso aqui em relação a dx. Então, ajeitando isso daqui, né, uma divisão de fração por fração, a gente faz o quê? Repete a primeira, que vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, vezes o inverso da segunda, ou seja, seno de x sobre 1, que vai dar seno de x, beleza? Então, vamos dar mais uma arrumada aqui para ver se fica algo aqui mais apresentável, tá certo? Vai ficar aqui, né? A integral de... Pessoal, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Eu posso dizer que é 1 sobre cosseno x vezes 1 sobre cosseno x vezes o seno x. Não posso? Claro que eu posso. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a integral de quem? Pessoal, 1 sobre cosseno x, ou seja, a gente sabe que 1 sobre cosseno é a secante, né? Então vai ficar secante x vezes, pessoal, 1 vezes seno, seno. Seno sobre cosseno, tangente. Então vou colocar aqui tangente x dx. Ora, lá na questão anterior eu mostrei para vocês o quê? Que a derivada da secante de x vai dar quem? Vai dar justamente secante x tangente x. Então a gente sabe o quê? Que secante x é a primitiva desta função. Então está resolvida a nossa integral. Quem vai ser esta integral aqui? Vai ser simplesmente secante x, beleza? Então isso aqui já vai ser igual a secante x mais c, que é a constante, simples assim, resolvida a nossa integral. E vamos para o próximo exemplo. Vamos a mais um exemplo. Olha só, ele pede a integral, né, da raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 sobre 3x. Isso em relação a x. Então, pessoal, esse aqui é o tipo mais comum de integral que o teu professor vai te cobrar, tá? Tem as integrais, né, das funções trigonométricas, mas essa daqui é a mais comum. E eu acho que é a mais fácil, né? As trigonométricas, né, se você não aprender a desenvolver, você vai ter que decorar ali um monte de derivado, um monte de integral. Isso aqui não, você faz na munheca, vai dar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais só, né? Talvez umas 2 ou 3 linhas a mais na questão, mas você praticamente não precisa decorar nada, basta você desenvolver a integral, beleza? Então olha só, pessoal, vai ficar o seguinte, né? Vai ficar aqui a integral de quem?
Pessoal, vamos ajeitar isso aqui, tá certo? Vamos transformar isso aqui em potência. Vai ficar o seguinte, olha, a raiz cúbica de x ao quadrado vai ficar x elevado a 2 sobre 3, beleza? Dx mais quem? Mais a integral de 1 sobre 3x. Vamos deixar assim por enquanto, 1 sobre 3x dx, tá bom? Então isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar, né, a integral de x elevado a 2 sobre 3 dx, mais quem? Mais, vamos colocar esse 1/3 aqui para fora, vai ficar 1/3 da integral de quem? De 1 sobre x dx, beleza? Tranquilo, então, continuando aqui, agora vamos resolver literalmente a integral. Pessoal, que é a integral de x elevado a 2 sobre 3? Ora, vai ficar x elevado a, né? Você vai pegar aqui o 2 sobre 3, adicionar a unidade, vai ficar o seguinte. 2 mais 1 vezes 3, 3. 3 mais 2, 5. Então vai ficar x elevado a 5 sobre 3. Isso aqui sobre quem? Sobre 5 sobre 3. Tranquilo? Beleza até aí? Beleza, então vamos prosseguir. Mais 1/3 de quem? Pessoal, que é a integral de 1 sobre x, hein? Ora, a gente sabe que a derivada do logaritmo neperiano do módulo de x é igual a 1 sobre x. Então, este logaritmo, o logaritmo do módulo de x, o logaritmo neperiano do módulo de x, vai ser quem? Vai ser a primitiva desta função 1 sobre x. Então, quem é esta integral? É simplesmente o logaritmo neperiano do módulo de x, mais c. Então é só dar uma arrumadinha aqui e já está resolvida a nossa integral, né? Essa divisão aqui repete o primeiro, no caso vai ficar x elevado a 5 sobre 3, vezes multiplica pelo inverso da segunda fração, inverso do denominador, que vai ficar quem? 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5 vezes x elevado a 5 sobre 3, mais 1/3 de quem? Do logaritmo neperiano do módulo de x, mais c. Então aqui está a nossa integral resolvidíssima para você. Vamos a mais um exemplo para treinar e para exemplificar melhor para vocês. Ok, pessoal, e vamos a mais uma integral, né? Essa integral bonita de se fazer, integral um pouquinho maior, mas não é mais difícil, tá certo? Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é mais braçal, mas você vai treinar mais. Então, para você treinar, para você estudar, é uma integral muito interessante. Olha só, é bem fácil de fazer, é tão fácil quanto as outras. Veja bem, vamos, primeira coisa, a gente vai ter que dar uma arrumada aqui nessa integral. O negócio está meio feioso, né? Você integrar isso aqui de cara, você não vai encontrar facilidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou distribuir esse raiz cúbica de x com o denominador de todos os membros dessa função, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar na integral de quem? De x elevado a 4 sobre a raiz cúbica de x. Isso em relação a dx, beleza? Mais a integral de quem? De 3 vezes x elevado a menos o meio sobre a raiz cúbica de x, tá bom? Mais a integral de quem? De 4 sobre a raiz cúbica de x em relação a dx. Então, o que eu fiz aqui foi apenas distribuir esse raiz cúbica de x como denominador de todos os membros do numerador. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Pessoal, vamos eliminar essa raiz aqui, né? Eu posso dizer que a raiz cúbica de x é x elevado a 1 sobre 3, né? Então, vai ficar o seguinte. X elevado a 4 sobre x elevado a 1 sobre 3. Em relação a x, mais a integral de quem? De 3 vezes x elevado a menos o meio, a mesma coisa. Sobre x elevado a 1/3. Fazendo aqui devagarzinho, bem passo a passo para você não se perder, tá bom? Mais a integral de quem? De 4 sobre x elevado a 1/3. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos fazer passo a passo aqui bem mastigadinho,
bem explicadinho para você entender tudo bem bonitinho, tá bom? Então vai ficar o seguinte, pessoal, vai ficar a integral aqui de... Olha só, quando eu tenho divisão de duas potências de mesma base, o que é que eu faço? Eu repito a base e eu subtraio os expoentes, ou seja, vai ficar 4 menos 1/3, beleza? Simples assim. Mais quem? Vou colocar esse 3 aqui para fora, tá? 3 vezes a integral de quem? A mesma coisa, ó, divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes, ou seja, menos 1/2 menos 1/3, beleza? Tranquilo? Mais a mesma coisa aqui, ó, vou colocar aqui o 4 para fora, a integral de... Pessoal, quando eu tenho aqui, ó, o x elevado a 1/3, um denominador, se eu quiser levar para o numerador, basta eu inverter o sinal do expoente. Então vai ficar x elevado a menos 1/3. Tranquilo até aí? Beleza? Tranquilo, né? Mole, mole. Então olha só, continuando aqui, vai ficar a integral de quem? Isso aqui vai ser igual, né? Igual a integral de quem? De x elevado. Pessoal, 3, né? 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Então vai ficar x elevado a 11 sobre 3, mais 3 vezes a integral de quem? Ora, vai ficar x elevado a MMC entre 2 e 3 vai dar 6, né? Então, 6 por 2 vai dar 3. Vezes menos 1 fica menos 3, beleza? 6 dividido por 3, 2. Vezes menos 1, menos 2. E menos 3 com menos 2 vai dar quanto? Menos 5. Então, vou escrever logo aqui direto menos 5, tá bom? Vai ficar menos 5. Menos 5 dx mais 4 integral de x elevado a menos 1/3 dx. Pessoal, agora é só resolver esta simples integral aí, tranquilo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar x elevado a 11 sobre 3, o que é que você vai? Você vai somar em unidade, né? Então x elevado, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó, para ficar mais didático, tá bom? Vai ficar 11 sobre 3 mais 1, vai ser igual a quem? Vai ser 3 por 3, vai dar 1. Vezes 11, 11. Então, 11 mais 3 vezes 1, 3. 11 mais 3, 14. 14 sobre 3. Então, vai ficar x elevado a 14 sobre 3. Sobre quem? 14 sobre 3. Mais 3 vezes. Aqui a mesma coisa, ó. Eu vou ter aqui o x elevado a menos 5 sobre 6, então vai ficar menos 5 sobre 6 mais 1, vai dar quem? Repete aqui o 6, né? 6 por 6 vai dar 1. 1 vezes menos 5, menos 5. 6 vezes 1, 6. Menos 5 mais 6 vai dar 1. Então, 1 sobre 6. Então, 3 vezes x elevado a 1 sobre 6. Sobre quem? 1 sobre 6. Tranquilo, beleza? Mais 4 vezes x elevado. A mesma coisa aqui, ó. Vai ficar menos 1/3 mais 1, né? Que vai ficar o seguinte. Pega o 3. 3 por 3 vai dar 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes mais 1 vai dar 3. Então, menos 1 mais 3 vai dar 2 sobre 3. Então, x elevado a 2 sobre 3 sobre quem? 2 sobre 3 mais c. Não me esquece desse c, tá bom? Então agora, pessoal, vai ficar fácil, né? Só resolver estas divisão de fração por fração. Você vai repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Vai ficar o seguinte, vai ficar 3 sobre 14 vezes x elevado a 14 sobre 3 mais 3 vezes 6 sobre 1 vai dar quanto, hein? 3 vezes 6, 18, né? Então, 18 vezes x elevado a 1/6, mais 4 vezes 3 sobre 2 vai ficar 4 vezes 3, 12 sobre 2, 6. Então, 6x elevado a 2/3 mais 6. Então, está resolvidíssima aqui esta integral. Então, pessoal, integral é como derivada, é você treinar e treinar. Pega o teu livro, né, a lista de exercícios que o teu professor passar, realmente resolve, investe o teu tempo resolvendo
as listas de exercício, as questões que ele passar, refaz estes exemplos, claro, sem ver o vídeo, né? Escreve no caderno, no papel, tenta fazer sozinho, tem dificuldades, vem aqui no vídeo, dá uma olhadinha, mas você tem que treinar, tá bom? Então vai treinando aí, que na próxima hora a gente se encontra com mais integral para vocês. Até mais!